Quem quiser me acompanhar, 2 textos ali bem rápidos. Nós vamos lá primeiro para Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Quem quiser me acompanhar, o seu dispositivo móvel, alguns aí na Bíblia, papel ainda, né? Na raiz, alguns aí no telão já. A palavra do Senhor diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Eu queria que vocês me acompanhassem no segundo texto, que fica lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Lá no telão também. O texto diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. O convite, Senhor, entrega através do Teu Espírito Santo aos nossos corações, Senhor, que nos inclinou a estar aqui essa noite, crendo, Senhor, que na Tua presença é onde nós nos reabastecemos a nossa fé, a nossa esperança, recebemos de Ti um novo fôlego para continuar, Senhor, enfrentando todas as coisas que precisamos enfrentar, sabendo que elas não são maiores do que o Teu poder que se manifesta em nós. Então, que essa noite, Senhor, Tu facilite o nosso entendimento, que nos facilite a abertura do nosso coração para que a Tua palavra entre, Senhor, e mude tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, que a mudança seja de dentro para fora e que Tu possa transformar a nossa vida e outras vidas a partir da nossa. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu trouxe 2 textos porque a palavra hoje eu quero que a gente juntos analise algo poderoso, que é a graça do Senhor. A graça que tem nos construído, e aqui nós vamos fazer um caminhar entre a arca e a cruz. Eu trouxe o texto de Gênesis 6, algumas versões talvez usem palavras diferentes que também são ligadas à graça, mas eu trouxe uma que fosse mais próximas ao original, que usa realmente a palavra graça, porque aqui nesse texto é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia, e por incrível que pareça, apareceu no Velho Testamento, onde muitos falam que o Velho Testamento é o tempo da lei, e a graça começa a acontecer e se manifestar no Novo Testamento pós-Cristo, mas na verdade a graça sempre existiu e sempre caminhou junto com a lei. A graça era o próprio Cristo, e naquele momento onde Noé, através da graça de Deus, viveu o que viveu e foi livre de tudo aquilo que aconteceu, toda aquela destruição, era ele já vivendo aquilo que nós viveríamos quando Cristo veio e entregou-se na cruz para nos entregar graça e misericórdia. Então ali a gente vê a primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia, já mostrando que o Senhor sempre teve graça sobre aqueles que o obedeciam, sobre aqueles que o ouviam, sobre aqueles que o serviam, e a graça do Senhor sempre teve manifesta às pessoas que se inclinavam a caminhar conforme a vontade dEle. Quando nós olhamos a história de Noé, muito conhecida, a gente vê que Noé vivia numa geração que estava totalmente corrompida, a maldade tinha tomado conta, a violência, a incredulidade tinha corrompido aquela época. Mas no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, o Senhor enxergou um que tinha um coração diferente, que tinha uma postura diferente, que tinha um comportamento diferente, e isso agradou o Senhor e fez com que ele se comprometesse com Noé, fazendo que Noé cresce em tudo aquilo que o Senhor estava dizendo que ia acontecer, a destruição, o dilúvio, mas cresce também que a partir da construção de uma arca, conforme aquilo que o Senhor estava orientando ele a fazer, ele e toda a família dele seriam livres de tudo aquilo que aconteceria, pela graça do Senhor que estava sendo manifesta. Noé viveu através da graça de Deus, e essa graça sobre Noé preservou ele de um juízo que veio através do dilúvio. E nós sabemos que a mesma graça de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus não nos livrou de um juízo, de um dilúvio, mas nos livrou do juízo do pecado. A graça que recebemos em Cristo Jesus nos salvou não só de um momento de destruição, mas nos levou
a ter a certeza que após todas as coisas acabarem e o fim dos tempos chegarem e Cristo Jesus voltar, nós iremos para casa. A Nova Jerusalém será trazida e cada um de nós terá seu nome chamado pela graça e misericórdia de Jesus para estarmos vivendo com Ele na eternidade. Destruições também acontecerão, mas como Noé, através da graça em Cristo Jesus, também estamos livres de toda destruição que vai acontecer. Já fomos avisados, já sabemos o que vai acontecer, mas também sabemos para onde nós vamos e sabemos que não é uma arca que nos protege como protegeu Noé, mas o próprio Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que está nos conduzindo através de uma vida nova, sendo uma nova criatura, a caminhar na direção do Pai, crendo que tudo aquilo que a gente faz é para honrar tudo aquilo que Ele nos fez. Quando nós começamos a analisar essa palavra, nós começamos a ver algumas situações que o Senhor me trouxe ao coração para pontuar e a gente analisar essa noite. Uma delas é a marca que a gente acaba encontrando naquelas pessoas que creem e vivem pela graça de Deus. Marcas essas que nos identificam no meio desse mundo conturbado que a gente vive, com princípios totalmente trocados, distorcidos, que levam as pessoas a largarem tudo aquilo que têm como certeza no Senhor por uma incerteza de prazeres passageiros, modinhas, coisas que hoje seduzem o nosso coração e a nossa mente porque é a moda do momento. E daqui a pouco, quando aquilo começa a enjoar e perder a graça a nós, o inimigo levanta uma outra coisa para chamar a nossa atenção, para que a nossa atenção não se volte para onde nós devemos estar sempre, que é para o Senhor. Só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E o inimigo, sabendo disso, quer nos corromper, tirando o nosso olhar daquilo que é real. Ficamos focados muitas vezes, como eu falei no início, olhando os Golias da vida, os gigantes que se apresentam na nossa frente. E muitas vezes o que o Senhor quer que a gente faça é olhar para dentro, aquilo que já vivemos, aquilo que já temos, aquilo que já recebemos, aquilo que o Senhor já nos fez viver e sentir na presença dEle, para ter a certeza que no momento certo o Senhor vai nos entregar armas poderosas para lançar contra tudo aquilo que se levanta contra. Porque quando nós lançamos algo com o nome poderoso do Senhor Jesus, estando validando a nossa vontade, as coisas caem, porque maior é o poder de Deus que se manifesta sobre nós. Mas há uma necessidade de nós entendermos. Lá em Gênesis 6:9 diz que Noé era um homem justo, íntegro. Entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Os princípios que nós encontramos em Noé é aquilo que o Senhor espera que a sociedade encontre em nós. Noé era justo e íntegro. A justiça, a integridade, viver o que prega. Quantas vezes nós vimos o próprio povo da igreja, do Senhor, e eu não digo igreja CI, eu digo a igreja do Senhor, que dentro de um momento de reunião são os mais santos, se julgam os mais especiais, mas na rua fecham o coração, guardam as mãos, fecham os olhos para as necessidades de outros, negam uma palavra, negam uma ajuda. Dentro da igreja se transformam em verdadeiros homens e mulheres de performance, gritam, choram, fazem barulho e glória a Deus por isso, mas a grande maioria é performance. E o Senhor não está procurando gente com performance. Ele está procurando pessoas verdadeiras, de corações verdadeiros, que muitas vezes na igreja passam despercebidos, mas lá na rua são alguém que com certeza chama atenção por aquilo que carrega Cristo Jesus, é um verdadeiro outdoor do Evangelho. As pessoas, quando olham para você, sabem que você encontra um socorro, não porque você pode fazer alguma coisa, mas você carrega aquele que pode resolver todas as situações. Carrega a justiça, a integridade, não muda de opinião, não negocia princípios, é íntegro consigo mesmo com a palavra que carrega, é reto, correto, é justo, é sim, sim, não, não.
coisas que identificam as pessoas que vivem pela graça e entenderam a graça do Senhor. Hoje é quarta, e quando acorda na quinta, a mente é a mesma. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, mas a nossa mente continua a mesma. E a nossa mente é a mente de Cristo. Nada é capaz de nos parar. Quando estamos na graça, entendemos a graça, somos como Noé. Tinha comunhão com Deus, ouvia o Senhor, escutava a voz de Deus, não escutava outras vozes, era a voz de Deus que o inclinava a fazer as coisas, que o conduzia, que o instruía, que gerava nele a paz, que, sabendo de tudo que ia acontecer, não se preocupava, porque Deus já estava dizendo para ele que ele sairia liberto e salvo de toda aquela situação, e a situação não havia nem acontecido, e nem histórico para chuva tinha naquela região, mas o Senhor disse que ia acontecer, e ele dizendo que ia acontecer, Noé creu o suficiente para fazer uma arca mesmo, ninguém acreditando, porque sabia, se o Senhor disse que vai chover, vai ter no dilúvio, vai acontecer, mas mesmo acontecendo essa desgraça, eu não me preocupo, porque o Senhor me prometeu vida, pureza de coração. Onde está o nosso coração? Como está o nosso coração? Onde é que nós nos inclinamos, corrompemos o nosso coração com o passar do tempo? Viemos para a igreja, o nosso coração é leve, porque quando a gente chega num ambiente onde a presença do Senhor está, é inevitável, Ele transforma o ambiente, e o ambiente não é o de fora, é o de dentro. Mas quando vamos lá para fora, começamos a nos corromper com as coisas que o mundo oferece, nos seduzindo ao ponto de nós entregarmos aquilo que é de mais precioso, um ambiente dentro de nós. Convidamos o Senhor a sair e abrimos espaço para as coisas do mundo entrar. Mas quando nós confiamos e sabemos a graça do Senhor, não temos medo e não trocamos aquilo que nós recebemos por aquilo que estão nos oferecendo, porque aquilo que nós recebemos foi um preço alto entregue na cruz. Recebemos a graça, e não é porque ela é de graça, é porque alguém pagou um alto preço para nos entregar vida. Quando vivemos pela graça, entendemos a graça, somos como Noé. Temos sensibilidade do Espírito, não damos ouvidos a qualquer um, a qualquer coisa, a qualquer notícia. Notícias são muitas hoje, meu irmão. Se nós sairmos daqui agora e ligar uma televisão ali, só não vai ter coisa boa para passar. E muitas vezes o que é coisa boa de notícia para nós é quando o nosso coração está contaminado ao ponto de começar a se alegrar com a desgraça dos outros. E o Senhor quer que nossos ouvidos estejam inclinados a Ele, ouvindo aquilo que Ele quer nos entregar como entendimento, como direção, como cada passo que nós queremos que dar cada dia. E aí eu pergunto hoje para cada um de nós, a quem nós estamos dando ouvidos? Para você viver o que você está vivendo hoje, a quem você deu ouvido até agora? Para quem você parou para entregar as tuas lamentações, as tuas dúvidas? O Senhor disse para quando a gente precisar falar com Ele, orar, é se trancar no nosso quarto, em secreto. E aquele que está em secreto nos vê. Ele nem nos ouve, diz a palavra, Ele nos vê. Ele vê a nossa entrega verdadeira, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa sensibilidade. Ele vê também o nosso desespero, o nosso choro. Mas através de um coração sincero, mostrando ao Senhor que o desespero é grande, mas a certeza também que é só Ele que é capaz de sanar as nossas lágrimas, comove o coração de Deus ao ponto dele agir a nosso favor. Mas nós estamos ouvindo quem? Qual conselho? Com quem nós estamos caminhando? Com quem que você tem tirado o dedo para caminhar durante a semana? Quando caminhamos muito tempo com alguém, até o jeito de caminhar fica igual. E o Senhor nos chamou para caminhar com Ele. Quanto mais andamos com Cristo, mais igual a Ele ficamos. Como estamos nos comportando? O Senhor quer olhar para cada um de nós, para mim e para você, como olhou para Noé, no meio de uma geração tão corrompida. Ache alguém justo e íntegro, que seja você. No meio da sua família, no meio de seus amigos, seja você, porque basta você para o Senhor salvar toda a tua família.
Basta você, como coluna, ser alguém transbordante da graça do Senhor para todos aqueles que estão ao teu redor serem atingidos por algo que é inevitável gerar transformação. O Evangelho verdadeiro. Aquele que está perto de você, inevitavelmente será contaminado por aquilo que o Senhor te entregou com excelência e transbordo, que é o amor de Cristo. Diz o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É amor todo dia. É a vontade de responder que não acontece. É o levantar da mão, que às vezes dá vontade e não acontece. É o desejo de vingança, que é contido. É o direito de resposta, que não é usado, mas é um abraço que é lançado. É uma mão que é estendida, é um sorriso que é entregue. É uma palavra de conforto que é lançada. E aquilo vai gerando um constrangimento naquele que até então te atacava. E quando você vê alguém que está do teu lado perguntando: aonde você busca essa força? Eu quero ser como você. E aí você diga: não seja como eu sou falho, mas seja igual àquele que eu carrego o Espírito Santo de Deus, e Ele está disponível também para você. É de quem carrega a graça, de quem entendeu. Quando nós olhamos a história de Noé, nós vimos que o segundo ponto importante é que nós fomos chamados para construir. Nós não fomos chamados para ficar parados. O Senhor não veio para você, através do sacrifício de cruz, para dizer: fica sentado, espera o caos acontecer, que no dia certo eu venho te buscar. O Senhor chamou a cada um de nós com um chamado, um dom, e isso é para ser usado para pregar o Evangelho. E isso é uma construção diária. Construímos em nós mesmos essa verdade. Todo dia temos que colocar um tijolinho naquilo que nós cremos como Evangelho, porque a primeira luta é a nossa. Mas quando você começa a edificar algo poderoso, é como há uma estrutura que você começa a fazer na sua casa. Quem aqui já passou por isso? Você começa a reformar a sua casa. Quer ver? Chega a época de Natal agora, tu começa a controlar pintor para lavar a casa, o pessoal começa a fazer aquela festina na casa. O vizinho fica constrangido: o cara foi lavar a casa, sou obrigado a lavar a minha, porque senão a minha vai ficar mais suja da casa, da rua. Aí tu compra um cachorro, o vizinho fica com vontade e compra um também. E aí tu começa a arrumar a tua casa, fazer um detalhe, o vizinho quer fazer também, porque ninguém quer ficar para trás. E quando nós começamos a construir o Evangelho em nós, constrange aquele que está ficando para trás, porque quer viver a beleza que você está vivendo. É inevitável. Eu não preciso bater na porta do meu vizinho dizendo: ei, a tua casa está suja, porque a minha casa e a limpeza dela gera um bom perfume de Cristo Jesus. Ele por si só quer viver o que você vive. Isso é graça. Eu não empurro de goela abaixo, eu ofereço através daquilo que o Senhor está fazendo em mim, e é inevitável não transbordar. Nós somos chamados para construir. O Senhor vai chamar você para construir, meu irmão e minha irmã, algo que ninguém construiu antes. E isso é a cereja do bolo. Quando a gente é chamado para fazer algo que ninguém fez. Noé foi chamado para construir algo que nunca tinha sido construído. Começou a construir algo que ninguém entendia a necessidade, mas só ele sabia que aquilo ali carregava um projeto para salvar vidas. Mas ninguém quis ir. Mas ele entrou, e a família dele foi salva. Se o Senhor te entregar hoje um projeto que nunca aconteceu, o que você vai fazer com ele? Nós somos tão aprisionados e a nossa mente está tão cauterizada pelo mundo que se há alguma coisa fora do padrão, a gente não acredita. Não, é loucura, não vou fazer isso aí. Não, isso aí não é coisa de Deus. Deus não vai fazer eu passar essa vergonha. Você imagina o que Noé passou? Construir uma arca que nunca tinha sido construída. Você sabia que o Noé foi o primeiro dono de estaleiro? Nem tinha estaleiro, ele abriu um estaleiro onde nem precisava. Construiu uma arca que nunca precisava ter sido construída. Fez sozinho. Algo num ambiente que nem histórico de chuva tinha. Foi chamado de louco, foi desacreditado, meu irmão. Foi um projeto de 100 anos. Você construir algo durante 100 anos, todo dia alguém passar por você e dizer: está doido, está perdendo tempo com isso aí. E por que ele não parou? Porque ele não ouvia qualquer voz, ele ouvia a voz do Senhor. E quando o Senhor disse: faça, ele foi e fez. Quantas vezes o Senhor deixou algo no teu coração para que você fizesse? Por ser uma coisa louca, você não fez.
achando que era a loucura da tua cabeça. E muitas vezes nós ficamos: Senhor, por que comigo não? Por que o milagre não acontece? Por que eu não tenho um grande testemunho? Grande testemunho vem através de grandes decisões, e as grandes decisões vêm através da coragem de fazer algo que ninguém faria, mas eu fiz, porque eu sei quem pediu. Foi o Senhor. O Senhor pode pedir para você construir uma arca hoje, e é loucura para qualquer um, mas se foi o Senhor que mandou fazer, vai ter uma utilidade. E eu faço todo dia algo que ninguém quer fazer, porque eu sei quem me pediu. Nós fomos chamados para gerar vida, para construir. Lá em Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, divinamente instituído sobre acontecimentos que ainda não se via, temeu a Deus e construiu uma arca para a salvação da sua família. Meu irmão, para construir algo, primeira coisa, demanda de um esforço físico. O Bispo Fernando, há algum tempo atrás, estava falando sobre isso, o projeto que a igreja tinha, reunindo o pessoal para treinar na academia, fazer musculação, que não tinha nada a ver com estética, mas com saúde, porque o Senhor tinha projetos grandiosos para nós, mas a gente precisa ter um corpo para viver isso tudo. O quanto você tem cuidado da sua vida? Talvez o Senhor ainda não entregou algo poderoso para você viver, porque você não tem capacidade física, porque você não tem cuidado. E eu falei para você alguns minutos atrás, nós fomos chamados para construir. Primeira coisa, nós temos que construir em nós uma forte edificação, para que pode vir levantar a onda que for e soprar o vento que for, não seremos destruídos, porque nós estamos firmados na rocha. E o Senhor espera em nós pessoas preparadas fisicamente. Não estou chamando cada um aqui para virar um bodybuilder da vida, um Arnold Schwarzenegger, para não conseguir entrar na igreja com o tamanho das costas, mas ter vitalidade. Eu escutei um dia uma reportagem do irmão dizendo: eu estou treinando hoje só para poder levantar sem gemer. Já está uma bênção. Você vê aqui o bispo Bartolomeu, com a idade que tem, corre para lá, corre para cá. Eu encontrei ele nessa semana na academia dizendo: bispo, está fazendo coisa já para gerar inveja no povo. Tu era o cara que mais ficava paradinho atrás do púlpito, agora tu corre para um lado, corre para o outro. Vitalidade, está buscando viver o melhor da terra, melhor do céu aqui nessa terra. O corpo dele já não o impede mais. Tudo aquilo que ele precisa, ele consegue. Por quê? Porque sabe que construir tudo aquilo que o Senhor pediu para construir demanda de esforço físico. Então o meu físico tem que estar ok. Quando o Senhor olha para mim e entrega para mim algo poderoso para fazer, Ele entende e sabe que eu consigo fazer, porque eu cuido do templo do Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus não pode ser feito como uma casa na árvore, que qualquer vento pode destruir, eu vou lá construir de novo. Não, tem que ser uma edificação que tudo pode cair, mas o templo não cai. Nós somos chamados para construir, e para construir, meu irmão, a gente tem que ter controle emocional. O Senhor pede para você construir algo, mas você vai achar um ou dois, no máximo, que te apoie. Senão você vai viver igual Noé. É muita gente falando contra. E onde é que está o nosso controle emocional? Primeiro que passa por você e fala assim: ô João, que sim? Não, cara, não, tá doido, isso aí é coisa de doido, isso aí é ativismo. Não, vaza. Não, sai do CI, loucura, vai para outra, isso aí não existe. Não, que Deus falou, cara, tu tá louco. Não, sai fora. E aí tu fica assim: pois é, que vergonha, não vou nem falar mais nada mesmo. Isso aqui é loucura mesmo. Aí tu começa a pensar: pois é, será? E aí aquilo que os outros falam para você já começa a virar uma verdade. Cadê o controle emocional? Podem falar o que for, eu sorrio, eu agradeço a opinião, mas o que ferve no meu coração é uma certeza: foi Deus que falou. Ninguém vai entender, mas eu sei que foi Ele que falou. Controle emocional. Nós somos hoje carregados pela mão pelo mundo, meu irmão. Tu liga a televisão, qualquer notícia ruim, você já fica: ai Jesus, ai Senhor, o que vai acontecer? Ai, a economia, olha só o dinheiro, ai meu Deus, vão tomar o nosso dinheiro, o dólar subiu, o dólar desceu, e coisa, e a bolsa. Eu não entendo nada disso, eu prefiro nem entender. Porque eu não entendendo, pelo menos pode dar qualquer notícia, eu só boto um outro filme para ver, porque a minha esposa que trabalha na área financeira, olha só que não sei o que, a bolsa subiu, o dólar está não sei o que, o mercado interno, o mercado bruto, para mim o mercado é um só, forte, o atacadista tem uma, qualquer coisa fora disso aí eu já não entendo. E prefiro não entender, porque se tem uma coisa que eu entendo é do Senhor, e o Senhor diz que Ele não vai deixar faltar nada para aqueles que são fiéis a Ele.
Então, meu irmão, pode o mercado estar para cima, para baixo, o dólar pode ir para cá, pode ir para lá, pode ser um presidente, pode ser outro, mas você e a sua casa não serão atingidos, nada deixará e nada impedirá de o Senhor fazer a prosperidade chegar na tua casa. E a prosperidade não tem nada a ver, meu irmão, com muito que sobra, mas é o pouco que nunca vai faltar. Controle emocional. Quero viver o que Noé viveu, mas eu não tenho controle emocional para construir uma bateira. Imagina uma arca. Quero viver uma grande situação com o Senhor, mas tu não está conseguindo construir o pequeno, porque você não está conseguindo terminar a edificação que está em você. Outro ponto importante que Noé teve, constância. Sabe o que é, meu irmão? 100 anos. 100 anos. É 100 anos. Eu tenho 47. Meu irmão, no primeiro ano, do jeito que eu sou, eu já tinha parado. Não. Olha o tamanho da arca, as medidas que o Senhor botou. Botei 2 travessas só. Não. Eu já tinha orado para o Senhor tipo assim, ó. O Senhor é o cara, né? O Deus Todo-Poderoso. Tens como tu já entregar a arca pronta? Né? Então, criou todas as coisas. Qual é a dificuldade que tu tem de criar uma arca? Já manda a arca pronta, eu só entro e vou. Já economiza, manda a chuva antes já. Mas a preocupação com o Senhor não era a arca. O segredo de todas as coisas não era a arca, mas era o coração de Noé sendo testado até o último para ver se realmente ele ainda seria fiel àquele Deus que estava dizendo: eu vou destruir todas as coisas, constrói uma arca, vai demorar, mas continua fazendo. Noé nunca se preocupou com o tempo, mas se preocupou com a qualidade. A arca foi feita conforme o Senhor determinou. Constância, 100 anos. Quantas vezes você desistiu desde que você aceitou Cristo Jesus? Você aceitou Cristo Jesus quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses? Já pensou em desistir quantas vezes? Noé construiu uma arca durante 100 anos. Todo dia alguém chamava ele de doido. E construiu uma arca, meu irmão. E não é um barco de papel, é arca. É sair para a mata, pegar madeira, cortar, lixar, preparar, colocar, esticar, moldar a madeira. Madeira vem reta, meu irmão. Não, para fazer a baloadinha, como é que é? É todo um trabalho que precisou ser feito. E Noé não desistiu. O Senhor pede para a gente fazer alguma coisa, se não vem do jeitinho pronto, a gente, isso é muito difícil, passa outra coisa mais fácil. Noé tinha fé, era obediente, era uma fé e uma obediência diária. Todo dia ele era atacado, todo dia tinha vontade de desistir. Meu irmão, imagina alguém desistindo. Tu acha que Noé era um super-homem? Ele era como nós, atacado nele, na mente, no coração, a família. Todo o povo que estava lá, muitas vezes talvez, passou pela mente dele: será que vai acontecer? Durante 100 anos, quantas coisas devem ter passado pela cabeça de Noé? Mas uma coisa nunca saía da mente dele: o Senhor falou, se Ele falou, vai acontecer. Isso é fé. Eu não estou vendo, eu nem sinto o cheiro da água vindo, eu não estou vendo nem uma nuvem preta, mas se o Senhor diz que vai chover, vai chover. Então eu digo para você, meu irmão, você pode não estar sentindo cheiro, você não está vendo uma nuvem, mas o Senhor falou que vai chover bênção sobre a tua vida. Então creia, a chuva de bênçãos vai chegar. Mas prepara a tua arca, prepara o teu coração, porque você vai flutuar, você vai surfar sobre essa onda de bênção que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Mas existe uma constância, todo dia construindo algo no Senhor onde ninguém crê, mas você sabe que o que você está construindo vai fazer você navegar por esse rio de bênção que o Senhor vai trazer sobre a tua vida. Os outros não precisam concordar, o Senhor falou com você, não foi com o vizinho, é para você essas bênçãos que o Senhor vai derramar. O Senhor ainda hoje está chamando pessoas para construir grandes coisas, fazer coisas que ninguém fez, construir coisas que ninguém viu, projetos, ministérios, milagres na família, milagres em si próprio, coisas grandiosas que o Senhor quer fazer. Está procurando pessoas. E onde está você? Como está você? Somos aquele filho mimado que quer as coisas prontas.
que não quer passar por um processo. E o Senhor olha para nós, espera de nós um entendimento que tem grandes coisas que Ele quer fazer, cada um de nós viver, mas há uma necessidade de uma construção diária. A arca virou uma grandiosidade, mas ela começou da primeira machadada que Noé deu numa árvore. E às vezes quando a gente pega um machado, a gente já começa a reclamar que o machado é pesado demais. E ele bateu muitas vezes com aquele machado para cortar toda aquela madeira e não desistiu. Característica de Noé importante que nós temos que ter no nosso coração: a obediência nos detalhes. Noé seguiu cada instrução do Senhor, o tamanho, a altura, largura, as divisões, qual madeira usar, o pinche para fechar e isolar toda a arca. Meu irmão, às vezes a gente recebe do Senhor um presente, dizendo assim, ó, pega, faz esse projeto, vai ser lindo. E a gente até começa, mas aí o tempo da construção é necessário, porque quanto Noé fabricava a arca e construía a arca, o Senhor construía Noé. O Senhor coloca coisas na tua vida para você construir, porque enquanto você está construindo, e parece que está demorando demais, mas é um tempo necessário para o Senhor construir você. Mas aí a gente começa a fazer, o Senhor mandou fazer tal jeito, mas se eu fizer assim, eu acho que eu consigo acabar antes. O Senhor falou que é botar a madeira assim, mas se eu botar assim também dá certo. E aí a gente começa a mudar as coisas que o Senhor pediu para a gente fazer. Queremos dar o nosso jeitinho, assim eu acabo antes, assim vai dar melhor. Quem é que sabe? Quem é que tem um olhar sobre todas as coisas? Quem é que a bondade dele é boa, perfeita e agradável? Somos nós ou somos o Senhor? Se o Senhor entregou algo na tua vida e pediu para você fazer daquela maneira, meu irmão, siga a risca, porque quando você seguir, o projeto vai finalizar, porque aquele que começa a boa obra há de terminar, mas ele termina com alguém que é obediente. Eu não mudo um prego, eu não mudo uma posição da tauba, eu não pego uma madeira diferente. Se aquela madeira é muito dura, vai ser um dilúvio só, daqui a pouco já dá, vou usar pinos mesmo. Vai, Senhor, está afundando. Diz que o pior desespero de Noé foi quando ele começou a ver na arca entrando 2 cupim, um casal de cupim, né? Às vezes a gente bota cupim na nossa vida, meu irmão. A gente constrói de qualquer jeito e bota cupim na nossa vida. Corrói todo o nosso projeto, corrói toda a nossa construção, e a gente começa a dizer, Senhor, por quê? Porque você não usou o material que eu pedi e colocou gente que não deveria na tua vida. O projeto era meu com você e mais ninguém. Nós temos que seguir com obediência, não mudar as medidas da promessa. O Senhor entrega a promessa, é como um quebra-cabeça, tem posição certa para cada peça, e não adianta forçar de qualquer jeito, que você só estraga, desanima, joga fora, não quer mais. Mas quem desmotivou foi você mesmo, tentando fazer de outra maneira, porque a maneira do Senhor tem um tempo certo para cada coisa, e a ansiedade tem matado cada um de nós. Vivemos uma geração de ansiedade, tudo tem que ser para ontem. E aí a gente recebe mensagem, meu irmão, quanto? A minha esposa aqui, quantas vezes ela pega no meu pé, que eu estou no carro, toca mensagem, já fico preocupado se é gente da igreja e dirigindo, e ela pega no pé, e quantos acidentes não aconteceu? Tocou o celular, a gente já precisa responder. A gente manda uma mensagem, se alguém demora, tu já liga. Eu sou daquele, eu mando mensagem para a pessoa, que eu respondo rápido, a pessoa não responde, eu dou um toquezinho no WhatsApp só para... viu a mensagem. Quer ver quando a pessoa bota aquela configuração para não ficar o azulzinho, tu não sabe se a pessoa receber, dá um comichão na gente, né? Será que recebeu e não quer responder? Vou dar uma ligada. Ansiedade. E quantas vezes, meu irmão, nós mandamos mensagens para o Senhor através das nossas orações, e a gente não fica vendo e não consegue ver se ficou azulzinho, se o Senhor recebeu ou não. Eu tenho que crer que as minhas orações são levadas ao Senhor através de gemidos inexprimíveis, e chega. Mas a resposta Ele dá a hora que Ele acha necessário. Mas o meu descanso não pode estar na resposta, tem que estar no pedido. Eu pedi e eu sei que o Pai recebeu, e isso já tem que me tranquilizar. Mas a ansiedade, eu quero a resposta. Senhor, cadê o milagre? Cadê o acontecimento? Cadê a porta aberta? Cadê a minha arca? Cadê a chuva que vinha? Cadê as bênçãos? Cadê? Não, eu já pedi e eu sei que Ele recebeu. A hora que for, a chuva vai cair sobre a minha vida.
Mas para isso nós temos que ser obedientes. A desobediência só nos afasta daquilo que o Senhor quer nos entregar. Outro ponto que eu separei aqui e é importante daquilo que Noé viveu, além da construção por si, o tempo da construção. Como eu falei, Noé levou em torno de 100 anos para construir a arca. Sem sinal de chuva, sem validação humana, sem garantia visível que a chuva estava vindo, sem histórico nenhum de um acontecimento nem parecido com aquilo que o Senhor estava dizendo que ia acontecer. Mas nós temos que crer numa palavra poderosa: fidelidade. A fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel com cada um de nós. Parece que não é, porque as coisas não acontecem. Mas as coisas não acontecem não é porque o Senhor deixa de ser fiel, é porque nós não somos fiéis. A gente usa o Senhor como, eu já falei aqui, assistência técnica. Chegamos e entregamos o nosso problema para o Senhor, dizendo: Senhor, resolve, quando estiver pronto me liga, que eu tenho outras coisas para fazer. Não, o Senhor quer que você participe da construção. Seu casamento está com problema? Então é assim, tu vai fazer isso. Começa a construir que essa arca vai voltar a navegar. Não vou gastar madeira com esse cupim ruim aí. Meu problema é o trabalho, então tu vai fazer assim, começa a chegar um pouco mais cedo, para de falar mal do patrão, para de profetizar coisa ruim para a empresa, seja um canal de bênção. Não, tu não conhece meu patrão, Senhor. Tu não sabe, aquele é problemático. O Senhor dizendo assim: não, fui eu que criei e tu conhece mais que eu. Faça aquilo que o Senhor está pedindo para fazer. Honre aquilo que o Senhor colocou na tua mão, faça com excelência. Talvez a arca que o Senhor te entregou é uma construção de você, sendo um funcionário diferente na empresa, sendo um empresário diferente, num mercado tão corrompido. Talvez a arca é você ser um empresário honesto, pagando tudo quanto é imposto, e o pessoal do lado dizendo assim: isso aí não vai dar nada, rapaz, isso aí tu está jogando dinheiro fora, o governo não ajuda em nada, isso não vai dar nada, faz desse jeitinho que sobra mais dinheiro. O que o Senhor mandou fazer? Dá o de César o que é de César. Pode não sobrar muito, mas o que sobra o Senhor multiplica, porque eu sou obediente. O que tem que ser feito eu faço. Se eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu sou. Tu acha que quando a minha mulher sai pela rua aí, meu irmão, não encontra mais de 100 mais bonito que eu? Porque o tempo vai judiando da gente. Eu tentei botar um óculos, porque ele diz que o óculos deixa a pessoa mais bonita. Bonito, feio. Né? Mas quando a gente crê que aquilo que o Senhor entregou para a nossa mão é o melhor, o nosso olhar, sempre há uma maneira de olhar diferente para aquilo que os outros não dão valor. Para você sabe o valor, porque você sabe que foi o Senhor deu. E quando a gente dá valor, por mais que esteja perdido, eu começo a fazer conforme o Senhor me orientou, porque eu sei que Ele vai erguer aquela arca que talvez esteja afundando, esteja perdida. O Senhor vai erguer aquilo para virar um propósito que sempre foi criado na minha vida para ser, para me levar para o outro lado da margem, para me chegar a um outro lugar onde o Senhor está construindo coisas novas. Mas para isso tudo eu preciso entender que há um tempo para isso acontecer. É o Senhor tratando, é o Senhor mudando, é o Senhor mudando meu coração, mudando a minha mente. E todo dia, meu irmão, quando a gente constrói algo para o Senhor, a gente aprende. Quanto mais você que é professor, quanto mais aula você dá, mais inteligente você fica. E não é com a matéria que você entrega, é com as perguntas do aluno. Quando você é um eletricista, trabalha como um pedreiro na construção civil, aquilo que você sabe fazer, você já faz de olho fechado. Mas o que faz você crescer? Ser um bom profissional. Os problemas que acontecem. Você se entrega, você vira a cabeça, e como é que eu vou fazer isso, aquilo? E aquilo resolve que ninguém resolveu, porque você não teve medo. Apareceu um problema, eu fui acima, usei a capacidade que o Senhor me deu para fazer o diferencial. Então são os problemas, as dificuldades que aparecem na área que eu fui chamado para trabalhar, que me geram entendimento e crescimento para me ser cada vez melhor. Assim é a nossa vida com Cristo Jesus. Como é que vou ser um cristão melhor todo dia? Nas dificuldades, nas aflições, nas dores de barriga que a gente sente. Senhor, estava tudo bom, fui para a igreja e o inimigo se levantou. Meu Deus, olha o levante, tem um levante aí. Olha, a nuvem se fechou, o céu fechou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que eu vou sair da igreja. Não. O que está acontecendo é o Senhor testando a tua fé, o tempo está fechando.
Mas se você for fiel, a resplandecente estrela da manhã vai aparecer sobre a sua vida de novo para mostrar que Ele é fiel àquele que seguiu fiel, mesmo tendo o tempo não estando bom. Quem é dona de casa aqui? Você é igual a minha mulher que mesmo chovendo dá um jeito de lavar a roupa e botar num canto da casa para secar? A esperança é que seque, mesmo não tendo sol, não é? Então, eu não vejo o sol, mas eu creio que é daquele jeitinho, naquele canto ali vai secar. É assim que a gente tem que servir com o Senhor, como uma boa dona de casa. Eu dou um jeito. Quem é dona de casa aqui dá um jeito, meu irmão. Se chover um mês, vai ficar sem roupa. Eu dou um jeito, bota atrás da geladeira. Isso não pode fazer, irmão. Bota atrás da geladeira, liga o secador, dou um jeito de secar a roupa do marido, eu dou um jeito. E com o Senhor, eu tenho que dar um jeito, porque eu creio, as coisas podem não estar acontecendo da maneira que é mais normal, que é mais rápida, as coisas na normalidade. Vão acontecer situações que, meu Deus, eu não sei o que fazer, mas eu vou dar um jeito, porque o Senhor dá a nós ideias que nunca deu para ninguém, estratégias que nunca deu para ninguém, porque Ele ajuda aquele que crê. Senhor, está tudo fechado, o tempo é de chuva, o sol não aparece faz tempo, mas eu creio que Tu és a resplandecente estrela da manhã, e Tu vai dar um jeito de aquecer o meu coração, mesmo nesse tempo sombrio, porque eu creio em Ti, e não no tempo que está lá fora. É assim, a gente não chega nem na metade da pregação, o Alan já sabe. Depois que... Vou ter que adaptar aqui mesmo. Fazer igual o Bispo Samuel. Quarta-feira que vem nós continuamos a mensagem. Sabe o que é mais engraçado? O Senhor nos dá grandes coisas para construir. Noé construiu uma coisa grandiosa. Marca. Quem é que nunca ouviu falar a história de Noé? Qualquer criança sabe a história de Noé. Mas sabe o que é interessante? Passou 100 anos construindo. Passou 1 ano dentro dela. Mas quando a porta se abriu, a arca ficou para trás. Toda aquela construção foi só para levar ele em segurança para um lugar novo que o Senhor estava fazendo. A arca nunca virou para Noé algo sagrado que ele adorou, porque diz o texto que quando ele saiu da arca, ele preparou um sacrifício de holocausto ao Senhor, de agradecimento e obediência por aquele que o salvou. Onde é que está o teu coração, meu irmão? Talvez nós somos excelentes construtores de arca, mas o que tem feito na sua vida que não tem gerado um milagre? Você não quer sair da arca. Meu Deus, edifiquei meu casamento, está uma bênção. Mas para não dar nada errado, é melhor nem convidar meu esposo para ir para a igreja, porque ele se revolta. Então eu vou ficar aqui dentro de casa. Eu estou no trabalho, uma benção, está tudo certo, mas não vou nunca falar em fazer um devocional aqui, porque senão é capaz de dar uma coisa, uma loucura de botar eu para a rua. E aí eu vou ficando aqui. O trabalho que o Senhor me abriu virou uma arca, é uma benção. Então eu fico ali, trancadinho na arca. Não, o Senhor te levou para viver algo poderoso, mas para levar aquela empresa para viver um tempo novo. Então você tem que entrar lá para ser uma bênção, para caminhar e tirar todos aqueles que estavam dentro da arca para um lugar novo de bênção, de glória, de transformação de vidas. O teu casamento foi restaurado, mas agora você tem que levar o teu cônjuge a viver algo poderoso para conhecer aquele Deus que gerou em você conhecimento para salvar esse relacionamento. Sai da arca e vai viver, deixa a arca para trás. Aquilo que você construiu muitas vezes, meu irmão, não é do inimigo, é do Senhor, mas a gente não pode estar preso naquilo que a gente construiu, mas no construtor de todas as coisas, e Ele tem nome, é Jesus Cristo. A gente santifica o método. E só tem um santo, o santo é Jesus. Chega um tempo que a arca foi bênção na tua vida, mas foi só para me levar daqui para lá. Sabe qual é o maior milagre de tudo aquilo que aconteceu? E muitas vezes passa despercebido para nós, e às vezes a gente cai no automático, às vezes o óbvio precisa ter dito. O grande milagre não foi a construção da arca. Por mais que foi grandioso, não estou tirando o mérito de Noé, porque eu sei que um dia eu vou encontrar com ele, capaz dele pegar no meu pé lá, né? Como é que falasse aquele negócio quarta-feira, cara? Passei um trabalho para fazer arca, me dá um negócio daquele. Foi grandioso, um homem, junto com a família, fazer uma arca. Tremendo. Mas qual foi o maior? Qual foi a maior construção? A maior construção foi quando ele abriu a porta da arca. O Senhor abriu aquela porta. E quando ele viu tudo aquilo que tinha sido destruído, o Senhor criou tudo novo. Você pode construir grandes coisas no Senhor, mas nunca serão nem perto
do tamanho, da grandiosidade daquilo que o Senhor vai construir para você. Você pode fazer grandes coisas, mas aquelas grandes coisas vão te levar a viver grandes coisas e muito maiores daquilo que o Senhor está preparando para você. A arca foi grandiosa, mas quando o Senhor abriu a porta, a maior grandiosidade que tinha sido construída era a terra, um jardim novo preparado para Noé, muito maior do que uma construção da arca. Mas ele só viveu porque a parte dele ele fez. Quer viver um tempo novo, quer chegar num lugar novo, quer chegar num tempo novo no teu casamento, quer chegar num tempo novo no teu trabalho, quer viver num tempo novo como você, sendo cristão, então construa a sua arca, passe o tempo necessário nela, viva toda a experiência que o Senhor quer te dar nessa construção, entre nessa porta que precisa ser preparada e foi preparada para você, mas quando o Senhor abrir a porta, esteja preparado, porque a maior grandiosidade e a maior construção o Senhor fez por lado de fora. Nós precisamos entender, meu irmão, que tudo isso sempre foi remetendo a Cristo. O Senhor usou a graça e através da graça gerou uma arca que salvou a vida física de Noé. E a nós foi entregue Jesus, que salvou o nosso espírito, a nossa alma. Em Cristo Jesus nós vamos ser conduzidos para um lugar novo, preparado pelo Senhor Jesus, a Nova Jerusalém. Mas há um tempo de construção também. Construção da nossa vida cristã, a construção de um coração novo, de uma mente nova, para a gente viver tudo isso. Para Noé, só havia uma arca. Só havia um jeito de ele se salvar. Mas essa arca, ele precisava entrar nela. Não adianta Noé construir uma arca e ficar para lá de fora, olhando assim, ó. Oh, que top. Aí, não sabia, você não... Nem me lembro de ter botado aquele sarrafo lá em cima. Bom, hein? Ia chegar o dilúvio e ia levar Noé, se ele ficasse admirando a obra. Às vezes a gente faz as coisas que o Senhor pede e a gente, em vez de fazer o que precisa fazer, continuar, usufruir, a gente fica admirando. Ai, não mexe. Eu vou dizer para você entender algo do que eu estou querendo dizer. Quando eu comecei na igreja CI, vários líderes de cooperadores passaram até eu ser designado à liderança de cooperadores junto com a minha esposa. E uma das coisas dos cooperadores é colocar essas cadeiras bem no lugar. Tira e bota, que coisa. E chegou uma época que eu estava tão coisa que eu botava uma linha amarrada nesse pé da primeira e botava lá na última. E todas as outras eu encostava na linha certinho, fazia igual pedreiro. Botava, a minha vontade é assim, agora que está tudo arrumadinho, vamos fazer o culto lá fora, né? Para não desarrumar as cadeiras, né? Arrumava a arca linda, mas depois não queria que ninguém usasse. E o Senhor um dia falou ao meu coração, dizendo assim, ó, eu te chamei para cuidar de gente, não para cuidar de cadeira. Às vezes a gente prepara um ambiente poderoso, faz uma arca, faz tudo aquilo que o Senhor preparou, mas depois não quer usar. Ah, não vou entrar na arca não, está tão limpinha. Sabe quando o Senhor te abençoou com um carro novo, não vou nem entrar não vou nem dar carona. Eu sei, meu irmão, já fiz isso quando era novo, limpava o carro todo. Quando eu vi um amigo, trocava de rua para não ter que dar carona, para não sujar o tapete. Ah, eu quero um carro importado. Quando o Senhor dá um carro importado, tu já bota uma película preta para ninguém te ver, para tu não dar carona, porque a tua arca não cabe mais ninguém. O Senhor quer prosperar você, mas aquilo que o Senhor quer dar para você é uma arca maior que não é, mas na tua arca não vai entrar ninguém. E a arca é só um transporte de você para um lugar novo que o Senhor está fazendo. Então, meu irmão, se entregue ao ponto de viver aquilo que o Senhor está vivendo. O dilúvio foi o juiz de Deus sobre essa terra. A cruz foi o juiz de Deus sobre o pecado. Em Cristo Jesus, nós vivemos algo muito mais poderoso que Noé. Nós temos a certeza que o lugar que o Senhor preparou para nós já chegou e está dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. A Nova Jerusalém já chegar, mas a presença do Senhor já está em nós e não existe lugar melhor. Mas viva esse tempo de construção, viva esse tempo de entrega. A graça sobre Noé foi seletiva, foi para poucos, ele mais a família. Mas a graça do Senhor Jesus em nós é para todos, todos aqueles que creem nele terão vida eterna.